Pois é isso. Não, isto aqui é o meu escritório, pastor Tony. Sabe que eu tenho escritórios em toda a parte do mundo. É verdade, né? Em Lisboa, na Holanda, em Angola, Brasil. Brasil e agora no Tejal também. O Zé Manel disse que ele queria que eu ficasse por aqui também, não foi? Está pronto, eu montei aqui o meu escritório. Já agora um bocadinho mais para aqui. Ai. Pronto. A mobília está boa, pode tirar. Tá bom. Tem escritório todo, está a ver? Tem telefone, tem fax, tem sofá, tem as bandeiras e tem os mapas. Glória a Deus. Está tudo. Amém? Só os teus óculos escuros. O quê? Coca-Cola, pastor Gomes, a minha mulher tem tanta fé que mudou. Já não bebe mais Coca-Cola, mas veja só o milagre. Como é que é o seu estilo, Augusto? Para o escritório. Eu hoje vou falar qual é a preparação diária de um ministro de Deus. Esta preparação diária de um ministro de Deus não é só para aqueles que já são pastores, mas é para aqueles que queiram vir a ser pastores ou que queiram ser trabalhadores, colaboradores na igreja. E na verdade não é só para esses, mas é para todos os irmãos. Todo irmão que quiser ser bem sucedido na vida, eu sugeria que você ouvisse esta mensagem que certamente o vai ajudar. Amém? Ora bem, preparação diária de um ministro fala o que é que a gente faz como ministros para termos a unção de Deus e para a igreja crescer. Quem é que quer aprender isso? Diga amém. Então a primeira coisa que a gente deve aprender é chegar a horas ao escritório. Óculos escuros e tal, abre a porta e entra no escritório. Pronto. Chega ao escritório, tira os óculos. E pode até tirar o casaco. Se me der o sono... Ai, não posso. Meus amigos, antes de eu vir para Portugal, eu vi grandes coisas, vi grandes homens de Deus e vi outros que não eram bem sucedidos. Então, eu procurei saber qual era o segredo desses homens de Deus. Porquê é que eles tinham um ministério tão grande? Porquê é que eles tinham tantos sinais e maravilhas? Porquê é que a igreja deles crescia? Porquê é que eles tinham tantas salvações? E sempre que eles falavam sobre isso, coisas assim, eu ouvia, tomava notas, guardava as cassetes e ouvia. Eu vi pessoas que de todas as partes do mundo e cheguei a esta conclusão, e é isso que eu vou ensinar hoje. Que nós, para termos um bom ministério, para termos uma igreja que cresça, para termos uma igreja onde haja salvações e milagres, temos que nós pormos Deus em primeiro lugar. Não saia de casa sem primeiro ter comunhão com Deus. Pela manhã, buscai primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Eu vou ensinar o que é que eu faço diariamente, e isso eu aprendi de grandes homens de Deus, e é isso que eu pratiquei, e é isso que fez com que a nossa igreja chegasse até aqui com tantas maravilhas. Agora ouçam bem com atenção. O segredo
não está em a gente fazer uma oração assim muito estrondosa uma vez na vida, fazer grandes jejuns, mas está em nós fazermos diariamente algo, que é ter comunhão com Deus. Abram as Bíblias em Isaías 40, 28. A minha Bíblia, na página 710, diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, os jovens cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Leiam todos comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Agora leio eu. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus irmãos, durante os próximos minutos eu vou-vos explicar o segredo do sucesso no ministério. Está em nós esperarmos em Deus todos os dias, logo pela manhã. Antes de mais, tenha comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz, e é bem clara, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então eles correrão, não se fatigarão. Andarão, não se fatigarão. Os jovens, que naturalmente têm mais força, mais energia, eles vão se cansar. Mas as pessoas que esperam em Deus, gastam tempo com Deus, nunca se cansarão. Nestes últimos 3 anos, Deus me deu o privilégio de eu ter visitado muitos países. E tenho andado em viagem, então nestes últimos 6 meses tem sido uma coisa incrível. Tenho estado mais tempo fora do que em Portugal. E eu sempre levo colaboradores comigo, e sempre, invariavelmente, tem acontecido que eles, por exemplo, eles vão numa das minhas viagens durante 1, 2 ou 3 semanas e quando chegam estão estourados. E eu continuo em frente. Estou-me a lembrar, uma vez, um dos meus pastores veio comigo a uma série de reuniões onde eu fui, 3 semanas de viagem, e dadas por 3, ele estava tão cansado, estava tão perturbado, que ele pensava que estava doente. Foi falar comigo e disse: pastor, eu estou muito mal. E eu fiquei aflito. Então, mas o que é que se passa? Sinto-me muito mal, parece que tenho tonturas. E eu comecei a ouvi-lo, e fiquei alarmado, mas depois me lembrei, não, é ele que não está habituado a estas viagens todas, de sobe e desce de avião, visita esta igreja, prega ali, prega acolá, dorme pouco tempo. Então não é mais do que um cansaço terrível. E depois eu comecei a pensar, porquê é que eu não estou cansado? E depois eu me lembrei, porque eu espero no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, glória a Deus. Estão-me a lembrar que às vezes eu estou absolutamente exausto. Ainda no outro dia eu estava exausto, eu não aguentava mais. E sabe o que eu fui fazer? Fui começar a orar. Doía-me o corpo de cansaço. Estava cheio de sono, mas fui para o meu escritório orar. E não é que, por incrível que pareça, o cansaço saiu, veio uma energia dentro de mim. Estive a andar de pé e a orar e a louvar a Deus e a confessar a palavra de Deus durante 1 hora e passou-me o cansaço. Aleluia! Aleluia! Mateus 6, 25. Mateus 6, 33.
É uma palavra de Deus tão importante e tão conhecida na nossa igreja. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Venham todos comigo, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, ponha a Deus em primeiro lugar. Busque Deus antes de tudo o resto. Antes de tratar dos negócios, antes de tratar da administração da igreja, de seja o que for, vá buscar a Deus e a sua justiça. Seja justo, honesto, não é desonesto. E então diz aqui Jesus Cristo: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. O segredo é: eu ando atrás de Jesus Cristo e as coisas vêm ter comigo. Eu lembro-me de uma senhora já de idade, morava ali ao pé da Praça da Espanha. Eu ainda era o pastor da Praça da Espanha. E então ela ouviu-me falar assim. Era a segunda vez ou a terceira aqui à nossa igreja. E então ela achou muita piada. Foi falar comigo no final da reunião e disse assim: ó pastor, eu já sabia que você era um homem muito jovem, mas assim tão ingênuo é que eu não sabia. Eu disse: olha a latosa da senhora, hein? Então, mas diga lá porque que eu sou ingênuo. Então você diz: olha, irmãos, basta ir atrás de Jesus, que então as coisas vêm ter consigo. E eu disse: pois, é o que a Bíblia diz. Oh pastor, mas toda a gente sabe que o mundo não é assim. É muito difícil. Se nós não formos lá cuidar de nós, quem é que cuida de nós? E eu disse: aí é que está o seu erro. Buscai primeiro o reino de Deus. Ponha a Deus em primeiro lugar. Busque Ele em primeiro lugar. Tenha comunhão com Ele pela manhã. Dê os dízimos do seu tempo a Deus. E Deus frutificará o seu dia. Fará com que seja bem sucedido. Afastará os problemas. Fará com que você não perca tempo escusadamente em coisas que não dão frutos. Quando a gente diz eu vou gastar tempo com Deus, não devíamos dizer gastar tempo com Deus. Eu vou ganhar tempo dando tempo a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Diga: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto me será acrescentado. É verdade, irmãos. Eu quero dizer aos pastores que só agora, passado 8 ou 9 anos, é que a nossa igreja começou a fazer evangelização. Até a esta altura eu nunca fiz evangelização. Estou a falar evangelização de ir para a rua e pregar no meio da rua. Eu ia buscar a Deus, pondo a Deus em primeiro lugar, e então tudo o resto me era acrescentado. As pessoas eram acrescentadas à igreja sem eu ir à casa delas, sem visitar prisões, sem ir chamar ninguém lá na rua. Elas vinham ter comigo para se arrependerem, para se salvarem, para serem curadas. Porquê? Porque logo pela manhã a primeira coisa que eu fazia era buscar a Deus. Então Deus acrescentava tudo o resto a mim. Aleluia! Conheço um homem de Deus. Um dia fui convidado a ir pregar à igreja dele. Um homem português, ali mais ao norte de Lisboa. Então, eu fui lá, estava a orar pelos doentes, e de repente o Espírito de Deus veio a mim e diz assim: olha, vais chamar o pastor desta igreja, que eu era apenas o convidado, e vais dizer que eu, o Senhor Deus, que lhe dou esta unção que está aqui, para ele a partir de agora ter um ministério próspero. E nunca mais me esqueço que nesse dia Deus curou instantaneamente, por exemplo, uma senhora que estava toda encarquilhada, que mal conseguia andar, curou instantaneamente. As pessoas caíam abaixo do poder de Deus, sinais e maravilhas. Uma pessoa ficou a ouvir instantaneamente.
E eu parei tudo e disse, Deus está-me a dizer isto. E chamei o pastor e disse, agora você vai orar pelos doentes e esta unção que está aqui passa para si. Pessoalmente eu fiquei muito assim a pensar, olha que grande injustiça. E eu tenho que orar todos os dias, ter comunhão com Deus todos os dias, para que a unção esteja em mim. E Deus diz, agora dá essa unção de borla, sem Ele ter feito nada. Foi o que eu pensei, mas não disse, não é? Porque a unção também não é minha, é de Deus. E então o pastor começou a orar, e as pessoas começaram a ser curadas instantaneamente, e aquele pastor parecia um miúdo com um brinquedo novo. Uhul, aleluia, uhul. Bem, numa questão de poucas semanas, a igreja dele multiplicou-se. Ele foi para um cinema, porque a sala dele dava 100 ou 150 pessoas, ou coisa assim. Foi para um cinema que enchia 500 pessoas, e estava sempre cheio, com sinais e maravilhas. E um dia eu estava a falar com ele e eu disse, pastor, você tem que cuidar dessa unção de Deus. E ele disse, mas como? Pondo Deus em primeiro lugar logo pela manhã, tendo comunhão 2 horas por dia. Ai, não tenho tempo. Não tenho tempo porquê? Não, porque eu tenho que ir fazer uns trabalhos, não sei o quê, e tenho um acampamento de jovens, e tenho isto, tenho aquilo. Eu disse ao homem, se você não puser a Deus em primeiro lugar, essa unção vai se gastar, e você vai deixar de ter tantas salvações, tantas presenças ao domingo, tantos milagres e maravilhas. Ele disse, não senhor, eu sou um homem de Deus. Bem, passou-se um ano. Durante os primeiros meses, aquela unção que lhe foi dada por Deus, gratuitamente ali, sem esforço nenhum, fez com que a igreja crescesse, fosse uma bênção, durante vários meses. Não é verdade? Eu sei que alguns estão aqui, sabem muito bem que eu estou a falar, porque estavam lá também. Mas aquele pastor, infelizmente, não deu ouvidos a alguém que sabia um bocadinho mais que ele neste aspecto. Não cuidou da sua unção. Andava sempre atarefado, com todos os afazeres e mais alguns pela manhã. Ia pagar a água e a luz. Quando lhe telefonavam, ele ia a correr visitar quem quer que lhe telefonasse. Eu avisei-o diversas vezes. E foi com tristeza que, passado um ano, ele veio falar comigo. E disse, pastor, porquê que eu agora já não tenho quase ninguém lá e vou voltar para a casa antiga onde eu estava? Eu disse, porque você não põe Deus em primeiro lugar? Mas eu nem sempre tenho tempo. Você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para si. Não é as campanhas, ouçam bem, não é as campanhas por si só que trazem as pessoas a Jesus. Eu torno a dizer, eu não estou a querer magoar ninguém, mas ajudar. É eu ter comunhão com Jesus, e Jesus traz até mim tudo aquilo que eu necessitar. Posso ouvir um amém? Nós tínhamos bicha à porta das nossas igrejas. Das minhas igrejas eu tive sempre bichas. No entanto, eu não ia atrás de ninguém, as pessoas iam lá ter. Nas minhas reuniões, ao domingo, não havia menos de 100, 200 pessoas a entregarem-se a Jesus. Porquê? Porque eu punha a Deus em primeiro lugar, tinha comunhão com Deus. E Deus acrescentava tudo o resto. Buscai primeiro, diga, buscai primeiro. Buscai primeiro. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o resto, tudo o resto. O que é tudo o resto? Salvações, presenças na igreja, finanças, maior número de grupos familiares, vida, sucesso no ministério, tudo o resto vos será acrescentado. Qual é o segredo? É simples, pôr a Deus em primeiro lugar pela manhã. Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não fecha a Bíblia. Se Deus não edificar a igreja, em vão trabalham os pastores, em vão trabalham os diáconos, em vão trabalham os irmãos.
Se Deus não acrescentar, não edificar, que quer dizer? Edificar é construir, não é? Edificar é pôr por cima daquilo que já existe, acrescentando à construção que já existe, mais andares. Se Deus não edificar, em vão trabalha a igreja. Em vão trabalha a igreja, ora a igreja, jejua a igreja. Em vão. Se Deus não é com a igreja, não vale a pena. Posso ouvir um amém? A obra é de Deus. Diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, assim dá Ele aos seus amados o sono. O que é que isto nos diz? Que se nós não fizermos algo para que Deus esteja conosco, então em vão a gente vai trabalhar. Então, para que seja Deus a construir a sua casa, é necessário que a gente o busque em primeiro lugar, ponha em primeiro lugar. Eu gosto de pensar assim: logo pela manhã eu vou para o meu escritório para ter uma reunião com o meu patrão. Eu não vou lá para dizer a ele, para abençoar os meus planos, para lhe pedir para ele me abençoar nesta ida ao Brasil, nesta ida a Angola, Checoslováquia, a Holanda, ou para ele me abençoar a abertura desta igreja. Não é para isso que eu vou lá. Eu vou lá para receber instruções de Deus. Não é para dizer a Deus o que é que Ele tem que me fazer, é para Ele, Deus, me dizer a mim o que é que eu vou fazer. Eu vou para o escritório para ouvir o que é que Deus tem que me dizer. E assim, Deus sabe que todos os dias, àquela hora, Ele pode contar comigo. Se Ele tiver algum recado importante, Ele diz-me. Se não tiver, eu faço, leio a Bíblia, oro a Deus e louvo a Deus. Mas se eu não estiver lá quando Ele precisar de mim, Ele vai buscar outra pessoa. Estão a perceber, irmãos? Posso ouvir um amém? Então, o segredo do sucesso do ministério para pastores, para líderes e para os irmãos, isto não é só para os pastores, embora que eu esteja a falar mais em específico para pastores, presbíteros, ministros de Deus, isto é para toda a gente. Portanto, o segredo está: ponha Deus em primeiro lugar. Agora vamos abrir as Bíblias em Provérbios 23, versículo 23. Provérbios 23, versículo 23 também. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Leiam todos comigo. Compra a verdade. Irmãos, olhem para mim. O que é a verdade? Onde é que a gente encontra a verdade? Na palavra de Deus. Compra a verdade, arranja a verdade, enche-te da verdade. E a seguir diz: não a vendas, não deite fora a verdade, a palavra de Deus. E depois diz: sim, sabedoria, disciplina e prudência. Olha, no início da nossa igreja, nós não tínhamos nada. Era eu sozinho e Jesus. E eu tive que aprender a construir uma igreja do zero, num sítio que era reportado como um dos sítios difíceis do mundo. Eu tive que aprender. E venci. E se eu venci e você me copiar, você também vai vencer. Amém? Não há sítios difíceis. Então o que é que eu tive que fazer? 3 coisas. Tive que fazer o que está aqui.
E é ser sábio, disciplinado e prudente. Eu tive que ser sábio, disciplinado e prudente. You translating English? Alles goed? Vou falar o meu holandês. Sábio só vem com o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Ser disciplinado é ser constantemente constante. Constantemente constante. Constantemente constante. Eu lembro-me de Deus me dizer assim: o segredo do sucesso do ministério é tu fazeres o mesmo que o atleta faz na sua vida privada. Um atleta treina todos os dias, ou pelo menos, por exemplo, às segundas, quartas e sextas, só para dar um exemplo, das tantas às tantas, quer faça sol, quer faça chuva, quer lhe apeteça, quer não, e ele sacrifica tudo para ir para os treinos. Não é nas vésperas da corrida, não é nas vésperas das competições que ele se vai treinar. Nas vésperas das competições ele vai ficar quieto para descansar. É verdade ou não é? Se você fosse estudar, por exemplo, a vida da Rosa Mota, que é uma corredora portuguesa, que glória a Deus tem ganho tantas maratonas, você ia ver que ela todos os dias, ou regularmente, mas eu ouvi uma reportagem que ela dizia que todos os dias ela corre 1 hora por dia. Ela é disciplinada, levanta-se às mesmas horas, deita-se às mesmas horas, é com medida na sua comida, etc, etc. É disciplinada. No mundo cristão há tanta falta disso. Este é um dos motivos porque muitas igrejas não crescem mais. Os pastores não são disciplinados. Umas vezes vão orar a esta hora, outras vezes àquela, outras vezes têm que fazer, etc, etc. Irmãos, eu quero dizer que o segredo é este, ser disciplinado. Orar, por exemplo, você escolhe a hora, pode ser das 6 às 8 da manhã, ou das 7 às 9, ou seja, de que hora for. Eu agora vou falar especificamente para os pastores, e vou aconselhar que você logo pela manhã, você escolha 2 horas, e durante essas 2 horas tenha comunhão com Deus. Você, por exemplo, sabe como é que eu faço? Mas cada um depois escolhe o seu local. Eu gosto de ir para o meu escritório, tem lá um escritório grande, e é tão grande que dá, não é assim muito grande, mas já é bom. Dá para eu andar lá de um lado para o outro. E tem lá as minhas bandeiras, tem lá o meu sofá, tem lá isto tudo. Então, o que é que eu faço durante essas 2 horas? Como é que eu tenho comunhão todos os dias? É isso que eu vou ensinar agora. O que é que eu faço durante essas 2 horas? Faço 2 coisas. Diga comigo, 2 coisas. 2 coisas. É assim, na primeira hora eu medito na palavra de Deus e eu estudo a palavra de Deus. E na segunda hora, eu oro 1 hora. Eu oro. E é aquilo que eu ensino, como orar 1 hora por dia. Então, repare, vamos supor que eu estou lá no escritório e que toco o telefone. Você pensa que eu vou atender? Não atende, Batista. Tanto assim que nem tem ficha. Eu lembro-me que no início da igreja, eu estava a orar no escritório e o telefone começava logo a tocar. Eu morava ali ao pé do Ramalho. Eu ia atender e era engano. Tá? Olha, é engano. Outras vezes eram pessoas a dizer que era um problema muito aflito, que eu tinha ido de urgência. Eu nas primeiras vezes que ia na asneira e fui. Está? Sim. É o pastor. Estou... Está bem, vou já. Eu ia lá e já não era preciso. E quando eu dava por isso, já tinha acabado o meu tempo com Deus. E eu disse, olha o diabo, hein? O grandíssimo.
filho do diabo. No dia seguinte, eu estava a olhar, isto passou-se tanta vez que uma vez eu fiz uma experiência. Estava a olhar para o relógio. Eu disse, agora vou começar. Olha, começou logo a tocar. Coincidência. Então sabe o que é que eu fiz? Cheguei lá, desliguei o telefone. E depois o diabo falava à cabeça, então e se vier um problema muito grave? Não importa. Não há telefone para ninguém. No tempo em que a Lígia que está ali, você está bem, não está? No tempo em que a Lígia trabalhava comigo, era a minha secretária, e a Maria Emília estava também lá, e outros. Eu entrava para o meu escritório de manhã e eu falava com quantas pessoas, Maria Emília? Venha cá dizer, Maria Emília, com quantas pessoas eu falava? Sim, sim. Eu vou. Seja simpática. Você leve. O pastor andava, e nós passávamos assim, bom dia, pastor. Nós ficávamos assim, não estávamos habituados, claro, estávamos habituados a ser bem educados, não é? Não quer dizer que o pastor era mal educado. Depois, claro, comentávamos uns com os outros, mas então, o pastor, francamente, e havia então, nós, os mais velhos já se tinham habituado, mas cada um que entrava, eu então tomava a iniciativa de dizer, olha que o pastor costuma fazer isto assim mas não levem a mal, porque nós ficámos mesmo chocados com aquilo, até que nos habituamos, não é? E então outra coisa, por vezes o pastor estava a orar e nós tínhamos assuntos a tratar com ele, então, pastor, por exemplo, eu não atendo ninguém, estava assim, nós ficávamos tão zangados, mas depois habituámos, não falava com ninguém. Claro, os mais novos depois ficavam chocados, mas eu encarregava-me de os avisar. A Maria Emília era uma craque a avisar. É porque eu dizia a eles, pastor, eles diziam assim, pastor, é que as pessoas ficam chocadas. Eu sempre disse assim, olha, mais vale as pessoas ficarem chocadas comigo do que Deus ficar chocado comigo. Prefiro ofender as pessoas do que ofender a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto lhe será acrescentado. Aleluia! Nessa altura eu orava lá no escritório também, portanto orava no escritório da Praça da Espanha, e se a Lígia, que é a secretária, fosse lá com telefonemas, eu era mal criado. Era assim que ela pensava. Não atende ninguém, não. Então eu estava numa reunião com o meu patrão, e interromper a minha reunião com o meu patrão. Posso ouvir uma amém? O que é que eu estou a querer dizer? Que eu levo isto muito a sério. O meu tempo de comunhão com Deus, eu posso imaginar que Jesus está mesmo ali ao meu lado. Então eu não posso ser rude para o Rei dos Reis. Não é verdade, irmãos? Então não há telefone para ninguém. Bem, então o que é que eu faço? Eu estudo e oro. Estudo e medito durante uma hora e depois oro. Normalmente eu gosto de orar de pé. Já vão ver porquê. As primeiras vezes que eu comecei a estudar, eu tinha um escritório, era um sofá, e comecei a meditar, na verdade. Estudar os assuntos. O Senhor é o meu pastor. Que bom. Uma almofada aqui. Nada me faltará. Onde é que está? Se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, Ele ordena todas as bênçãos sobre mim. Oh, glória. Quando estiveres a orar, perdoa. Não, isto não é para mim. Dai ser-vos a dado, sim, eles têm que me dar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois é o que os malandros mandam a fazer. E eu cá não faço disso. Depois de orar, passado 5 minutos estava cansado, doía-me as pernas. Espera aí, descansar aqui um bocadinho. Vou meditar aqui deitado. Ontem tive muito tempo a dar a palavra de Deus.
Vou buscar os meus apontamentos todos aqui para a cabeceira, para estar bem perto. O manual de pastores. Oh, glória. Vai ser aqui uma meditação à maneira. Que cansado que eu estou. Que xalabassara xandai xandai. Que bom. Oh meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Oh glória. Desta vez. Uma hora depois, acordava, olhava para o relógio e dizia assim: ei, rapaz, já se passou a minha hora de oração, que é a grande barraca. E depois tinha que fazer todo o resto do trabalho e o diabo dizia assim para mim: nem sequer consegues sair da cama, que grande ministro de Deus. E eu ficava todo zangado, dizia assim: fica sabendo, Satanás, amanhã eu não só vou estudar a palavra de Deus, mas vou estar uma hora ali, como deve ser, a meditar na palavra de Deus. E chegava lá ao escritório, fazia assim as calças, que é para o diabo ver que eu estava ali, sério. Fazia peitaça, pegava na Bíblia e nos meus apontamentos e começava a meditar. Oh meu Deus, segundo a sua riqueza, superar todas as minhas necessidades em glória, glória a Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ao servo do Senhor não convém contender, e etc. Depois começava a louvar a Deus, e de repente eu começava a pensar: epá, já há 10 minutos estás de pé, olha as pernas, tens de te poupar. É verdade, senão não vou aguentar o dia todo. Pronto, está bem. Onde é que está a Bíblia? A gente estuda aqui, também que diabo que está aqui. Onde é que está a almofadinha que dá jeito? Que bom. Então onde é que nós íamos? Sim, senhor. Ontem deitei-me tarde. Onde é que nós íamos? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E começava a meditar. Mas isto assim não está bem. Espera aí, vou buscar os manuais. Aqui bem para o canto, vou meditar aqui, porque assim já estou mais descansado, está a ver? Para aí eu meditar. Que bom. Que fantástico isto é. Que xelabocossou, rabaxelabassada. Uma hora depois acordava. Ei, eu ficava tão aborrecido comigo. Eu sei que não há ninguém aqui que faça isso. Alguns fizeram assim. Ninguém. Isto nunca aconteceu a ninguém, pois não, irmãos? Já aconteceu consigo, irmã? Se calhar como aquelas irmãos, que em vez de buscarem Deus pela manhã, é à noite. Vão para a cama. Oh, Senhor, temos de orar. Para não incomodar muito os joelhos, ponho aqui uma coisinha nos joelhos. Senhor, meu Deus. Tu és uma bênção. Eu gosto tanto de ti. Alguns outros irmãos é giro. Vão para a igreja. Vão na igreja. Hoje é tempo de louvar a Deus. Que lindo. Irmãos, podemos sentar.
E o pastor começa a pregar. Passado 15 minutos. Eu sei que não há ninguém aqui assim. Pois não? Ninguém, glória a Deus. Havia um senhor que era um craque a fazer isto numa das igrejas. E o pastor já estava aborrecido com a situação, o homem adormecia sempre. Ele disse assim, o pastor, espera lá que já te vou pregar uma partida. Estava a pregar muito baixinho e o irmão estava ali todo quase a ressonar na cadeira, mas a dormir profundamente. E ele a pregar baixinho e tal, e os irmãos muito quietos. E diz assim o pastor, quem quiser ir para o inferno, fique já de pé. E o irmão, que estava a dormitar, não é? Ouviu uma barulheira. Quem quiser ir para o inferno, ponha-se já de pé. E ele acordou. Hã? Diz assim o pastor, oh irmão, francamente, então o irmão foi para a igreja para dormir? Então, a igreja é para ouvir a palavra de Deus. Você ouviu o que eu disse? Não, pastor, o que é que o pastor disse? Eu disse, quem quiser ir para o inferno, fique de pé. E o irmão pôs de pé. E diz assim aquele irmão, oh pastor, parece que somos dois aqui de pé. Estas coisas ditas assim a brincar são grandes verdades. É mais suave, não é verdade, irmãos? Mas sabe uma coisa? Um dia eu ouvi um pregador contar uma história análoga e eu fiquei todo contente, afinal de contas ele também tinha os mesmos problemas que eu. Então ele disse, olha, eu fiz uma decisão. Logo pela manhã, como eu não conseguia, eu acabava sempre na cama, a meditar na cama. Eu fui escolher o sítio mais desconfortável, mais difícil, para ir meditar e orar. Procurei na casa toda e não encontrei nenhum sítio decente, a não ser a casa de banho. Pus-me em cima como é que se diz, da banheira, pus lá em cima da banheira. E de repente comecei a adormecer. E eu disse ao corpo, se desta vez tu adormeceres, tu vais-te aleijar. E assim ele conseguiu estar uma hora sem ir para a cama. Passado uma semana, todos os dias ele ia para a banheira. Estava ele lá na banheira. Ele começa a pensar, eu já não preciso disto, francamente. E vai para baixo. Também para o estar aqui na casa de banho. Posso muito bem ir para a sala. Passado 15 minutos, também não tem mal nenhum sentar-se. Xarabaçaia, Xandai. Uma hora depois acordou. Então ele, este diabo já me enganou outra vez. Banheira todos os dias. Todos os dias o homem ia para a banheira. Passado 6 meses, era a cabeça dele assim. Não, tu agora já estás bem, 6 meses aqui, já não precisas nada disto. Ah, senhor, todos os dias na banheira.
E você sabe o que é que ele disse? Ele deve a esta experiência o sucesso do ministério dele. Foi com essa história e com outras que eu ouvi desses homens de Deus que eu decidi fazer aquilo que eu fiz e que eu vos estou a ensinar hoje. Vocês estão a ouvir? Parece que eu estou a brincar, mas estou a falar a coisa mais séria deste mundo. Aquele homem venceu porque ele era constantemente constante. Estava sempre na palavra de Deus. E depois eu verifiquei que quando eu chegava ao domingo à igreja, havia uma unção tremenda. Os dons do Espírito Santo a operarem. As pessoas eram salvas como nunca. Só porque eu todos os dias tinha comunhão com Deus. E o segredo é este. Não é fazer um treino nas vésperas do domingo, é treinar todos os dias, estando em comunhão com Deus todos os dias, no mesmo sítio, à mesma hora, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Posso ouvir um amém? Aleluia! A Bíblia diz para nós sermos praticantes e não apenas ouvintes. Abram as vossas Bíblias em Tiago. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos com falsos discursos. Ai, sabe, a minha cidade é muito difícil. Ai, sabe, o meu país é muito difícil. Enganando-vos com falsos discursos. Ai, sabe, andam para lá umas pessoas a criar confusão e instabilidade na igreja, por isso ela não cresce mais. Enganando-vos com falsos discursos. Ai, andaram a escrever mal de mim, escreveram lá não sei onde e disseram não sei onde que eu era isto, que era aquilo, por isso a minha igreja não cresce. Enganando-vos com falsos discursos. Meus amigos, se nós praticarmos a palavra de Deus, nós vencemos independentemente de todas as circunstâncias. Independentemente de todas as circunstâncias. Se eu praticar isto que eu estou a ensinar a vocês, se vocês praticarem isto que eu estou a ensinar a vocês, vocês nunca mais serão os mesmos. Não importa se você está no Quênia, não importa se você está em África, num verdadeiro deserto, não importa se você está no Brasil, onde a inflação é 1% ou 2% por dia, 30% por mês. Não importa se você está num país que não acredita em Deus, não importa se o país é rico, se é pobre. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos sair vencedores. Posso ouvir um amém? Eu um dia estava nos Estados Unidos e um pastor estava a falar comigo e estava a dizer: Pastor Tadeu, eu ouvi dizer que a sua igreja é uma grande bênção, que é uma das maiores igrejas do mundo. Foi o que ele disse. Ele disse: eu ouvi dizer que a igreja Maná é a maior igreja da Europa. Foi o que ele disse. Mas sabe, aqui nos Estados Unidos é muito difícil. E eu sentei-me logo, ri-me para a Cristo e disse: olha, lá vem um deles. Eu disse a Cristo, pensei assim, olha, estás a ver? As minhas histórias, olha, vais ouvir um. Ah, sim, irmão, mas porquê que é muito difícil? Ai, pastor Tadeu, porque o povo americano é muito rico, tem muitas regalias, carros bons, casas boas, bons sofás, então tem tudo tão fácil que eles se acomodam. Agora lá em Portugal, como é um país pobre, e as pessoas procuram Deus, e como é muito católico, não é? Então eles andam todos ali com Deus. E eu disse: meu irmão, quando eu cheguei a Portugal, sabe o que é que eles diziam? Os outros pastores diziam: é muito difícil Portugal. Até porquê? Porque somos muito pobres, ninguém tem dinheiro para vir à igreja.
É muito difícil porque eles são muito religiosos, são católicos, são muito religiosos, já não nas velhinhas. Fui à Checoslováquia e eles disseram, a Checoslováquia é muito difícil. Porquê? Porque nós não somos religiosos. Sério. Cheguei à Holanda e os holandeses disseram, a Holanda é muito difícil. Em Portugal sim, mas a Holanda é difícil. Eu perguntei, porquê? É muito rica, toda a gente é rica, toda a gente vive bem, não precisam de Deus. Não, meus amigos, a questão não está no país, a questão não está nas circunstâncias, está dentro de si e de mim. Se você for um praticante constantemente constante, praticando todos os dias comunhão com Deus, 2 horas, no mínimo 1 hora com Deus, você será próspero no seu ministério. Você será próspero no seu ministério. Se você for preguiçoso, você não será próspero no ministério. E por isso o Tiago disse, sede praticantes, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não vale a pena a gente dizer esta cidade é difícil, este país é difícil, esta região é difícil por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. São conversas de engano. Só nos estamos a enganar nós próprios. Porque se eu venci, você também pode vencer. E vai vencer no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vai vencer porque eu não vou deixar adormecer, olha. Você pensa que eu nem que eu vou lá à sua casa abanar, a ver se você está acordado. Estou a brincar. É sério. Agora ouça. O que é meditar? Agora vamos explicar. Eu não vou ter muito tempo para explicar em pormenor, mas é simples. O que é que eu faço em cada uma destas horas? Na primeira hora, antes de mais, deixo eu terminar este primeiro capítulo deste estudo dizendo o seguinte: você só vai ser bem-sucedido no seu ministério se você fizer uma determinação no seu coração de fazer isto que eu lhes estou a ensinar hoje. Se você levar isto a sério e for disciplinado, custe o que custar, ponha a Deus em primeiro lugar, à frente da família, dos telefonemas, de tudo o resto, então você vai ser disciplinado. Se você não quiser fazer isto, eu quero lhe dar um conselho. Mais vale você nem tentar, porque você vai ser derrotado. E você vai ficar frustrado, ver toda a gente crescer menos você. Depois vai arranjar desculpas, que a cidade não sei o quê, que foi para lá um bando de irmãos de outras igrejas fazer disparates, e outros que fizeram guerrinhas. Conversas, falsos discursos para enganar a vocês próprios. Posso ouvir um amém? Irmãos, você se quer ser bem sucedido, você tem que determinar bem dentro do seu coração que vai fazer isto, custe o que custar. Você ouviu ali a pastora Maria Emília dizer que eu até era rude para as pessoas porque eu não queria falar com ninguém. Eu tinha que pôr Deus em primeiro lugar, custasse o que custasse. Posso ouvir um amém? O segundo aspecto que eu vou ensinar é o que é que eu faço durante a primeira hora. Medito e estudo a palavra de Deus. Às vezes é raro eu usar este tempo para ouvir uma cassete. Eu não gosto de usar este tempo para ouvir uma cassete. Meditar é muito superior a ouvir uma cassete. Eu ouço cassetes à noite, ou quando vou a guiar, ou noutras horas. Meditar é pegar nos meus estudos, nos apontamentos. É você pegar nesses apontamentos que você toma sobre áreas específicas e estudá-las, ponto por ponto. Já vou dar exemplos. Por exemplo, se você quer estudar, você quer meditar, deixa-me acrescentar mais uma coisa. Meditar na palavra de Deus não é ler a Bíblia como quem lê um jornal.
Não é pegar ali num capítulo qualquer e começa-se a ler. Isso não é meditar. Dá poucos frutos isso. Para dar muitos frutos, você tem que ter temas. Por outro lado, você também tem que compreender o seguinte. Se eu quiser ter muitas salvações, eu tenho que meditar em versículos bíblicos que falam de salvação. Quanto mais eu meditar em versículos que falem de salvação, mais salvações eu vou ter aos domingos. Isto traz mais salvações que os folhetos que a gente põe na rua. Eu estou-lhe a dizer um segredo. Eu nunca dei folhetos de salvação, a não ser há pouco tempo. E tinha milhares de pessoas todos os meses, tinha 1000, 2000 pessoas salvas todos os meses, sem folhetos na rua. O que é que trazia as pessoas da salvação? É eu pôr a palavra de salvação no meu coração. Estão a ouvir o que estou a dizer? Se eu quiser ter cura divina e milagres, o que é que eu faço? Tenho que meditar em versículos bíblicos que falem de cura divina, falem nos milagres de Jesus Cristo, falem quando eu ponho as mãos, os doentes ficarão curados. Se eu quiser que a igreja e que eu ande em amor, porque sem amor a gente não vence, ficamos enlaçados, encurralados pelo diabo, eu tenho que meditar durante essa hora, tenho que usar essa hora para meditar em versículos bíblicos que falem de andar em amor, de perdoar, fazer bem àqueles que nos fazem mal. Se eu quiser ter finanças suficientes, não só para ter a minha igreja em dia, mas para ir abrir outras igrejas, eu tenho que meditar, gastar tempo durante aquela hora, gastar tempo a estudar e meditar, ler versículos bíblicos que falem de dinheiro, o semear para colher, etc, etc. Quem é que me está a perceber? Se eu quero ter autoridade contra os demónios, se eu quero ter autoridade contra os demónios e falar com autoridade na minha voz, para não ser só uma palavra humana, mas ser com a unção de Deus, eu tenho que meditar em versículos bíblicos que falem sobre a autoridade do crente. Posso ouvir um amém? Então, ao longo desses anos, eu ia escrevendo os versículos bíblicos e fui escrevendo primeiro à mão, depois numa máquina de escrever e depois finalmente num computador, e tenho-os aqui. Esta é a minha lista diária de oração, está aqui, tem uma série de páginas. Porque assim eu concentro todos os versículos numa dose tremenda de versículos bíblicos. Então, sabe o que é que eu faço nesta hora? Eu faço assim, às vezes sento-me, posso-me sentar durante 5 ou 10 minutos e vou ler alguns versículos bíblicos. E depois, de vez em quando, levanto-me para eu não ter a tentação de ir para a cama ou de adormecer. E depois torno-me a sentar e faço assim. Eu quero salvações e vocês não querem? Então eu vou ler versículos sobre salvações. Para quê? Para encher o meu coração com salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E disse-lhe Jesus, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Não há um justo nem um justo sequer, ninguém pode entrar no reino de Deus pelas suas obras. É o que eu começo a pensar. A todos quantos o receberem, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E depois eu levanto-me e falo os versículos em voz alta. Eu falo os versículos em voz alta. Não só para não adormecer, mas porque há poder nas palavras. Estão-me a ouvir? Pois eu continuo. Pela graça sois salvos. Eu começo a meditar, a pensar, não é por obras. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Depois pego no folheto das 4 coisas e leio resumidamente os folhetos das 4 coisas. Quer você sinta, quer não, por incrível que pareça, o seu coração está a ser alimentado com comida espiritual, que vai produzir muitas salvações. Eu sei que isto parece esquisito,
Mas quando, antes de eu começar a igreja, eu ouvi esses tais grandes homens de Deus ensinarem que era assim que eles faziam, eu copiei-os e deu frutos. Estão-me a ouvir? E se você me copiar a mim, vai dar frutos também. Às vezes eu não sinto nada, só estou a ler isto e a pensar nisto, mas eu não sinto nada. Mas quando chega ao domingo, glória a Deus, está lá toda a unção de Deus. Estão a ouvir? O atleta, quando está segunda-feira de manhã a treinar, na sua pista de manutenção, o que é que ele sente? Cansaço. O que é que ele sente? Vontade de ir para a cama. O que é que ele sente? Vontade de ir para o café, tomar uma Coca-Cola. Mas ele sabe que ele não pode. É tempo de fazer ginástica espiritual. É tempo de fazer ginástica espiritual. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Depois eu vou, por exemplo, meditar sobre cor divina. Olha, eu faço assim mesmo, andando em pé. Marcos 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Às vezes leio a Bíblia para não estar habituado aos meus papéis. Abro a Bíblia, leio o que vem lá. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. E eu penso, estes sinais seguem-se a mim. Em nome de Jesus eu expulso demónios. Em nome de Jesus eu falo em línguas. Se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. E eu medito, penso, devagarinho, mastigo. Se me fizer algum mal, não faz mal nenhum a mim, nenhum mal pode cair sobre mim, porque Deus é comigo todos os dias da minha vida. Porão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Eu imagino eu pôr as mãos sobre os doentes e eles vão ficar curados. Custa o que custar, eles vão ficar curados. Não é por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo. Aleluia! E depois, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E quando eles partiram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiam. Então eu imagino, no meu tempo de meditação, que também eu, quando estou a pregar o Evangelho, Deus confirma esta mensagem com sinais e maravilhas. E por isso, nas minhas reuniões, quando eu tinha a igreja, as pessoas eram curadas nos seus lugares durante o tempo de adoração, ou quando estava a pregar a palavra de Deus, as pessoas eram curadas instantaneamente nos seus lugares. Porquê? Porque eu meditava nestes versículos bíblicos, eu enchia o meu coração com estes versículos bíblicos. A Diolinda, lembra-se? Na Praça de Espanha, pessoas estarem a ouvir a palavra de Deus, serem curadas instantaneamente. Não é verdade? Porquê? Porque eu tinha comunhão com Deus pela manhã. Meditava em cura divina. Eu meditava, o Senhor confirma a sua palavra. Quando nós a pregamos, confirma a sua palavra com sinais e maravilhas. Como eu estava, aleluia! Se você fizer isto todos os dias, à mesma hora, sempre os mesmos versículos bíblicos. Todos os dias, à mesma hora, sempre os mesmos versículos bíblicos. Pode demorar uma semana, 2, 1 mês, 3 meses. Você vai começar a ter maravilhas e sinais na sua igreja. Para os líderes que são líderes de grupos familiares, se você fizer isto todos os dias, você vai ter sinais e maravilhas nos seus grupos familiares também. Aleluia! Amém. Eu sei que muitos irmãos já têm este grande sucesso. Muitos irmãos, líderes de grupos familiares, têm sinais e maravilhas, porque já estão praticando esta palavra de Deus. Glória a Deus. Sei que há irmãos maravilhosos que acordam cedíssimo às 5 da manhã e às 6 da manhã para terem uma hora de comunhão com Deus, depois é que vão trabalhar. Glória a Deus, é assim mesmo. Amém. Depois eu leio o versículo de João 10:10, diz: o diabo é que vem para matar, roubar, destruir. Depois eu penso no outro, 2 de João 8, mas Jesus veio para destruir essas obras. Eu imagino Jesus aparecer ali na reunião e começar a destruir, ao pontapé, à paulada, à chapada ao diabo, a destruir toda a obra do diabo. O diabo queria pôr ali uma montanha, pôr ali porcarias, e Jesus chega lá e pimba pontapé naquele cancro, pimba pontapé naquele tumor, chapada no diabo, chapada nos problemas. Aleluia!
Quando eu chego ao domingo, é fácil eu acreditar. Quando eu digo, irmão, Deus tem um milagre para si, eu já estou a ver o milagre acontecer. Eu já estou a ver Jesus ali a passear, ao pontapé todo o problema e a pessoa sair de lá liberta. Porque eu fiz a minha ginástica de manhã, todos os dias, de segunda a domingo. Amém? Depois eu leio Isaías 53, diz: verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Pelas suas pisaduras já fomos curados. Na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu posso imaginar eu fazer as mesmas obras que Jesus fez. Eu começo a meditar, a pensar: o que é que Jesus fez? Ressuscitou os mortos, ele expulsou demónios, curou os cegos, os paralíticos se levantam, os surdos ouvem, os cegos veem. Eu começo a meditar nisto e por isso as coisas começam a acontecer. Mas não é meditar nisto uma vez, de vez em quando, é todos os dias, estes versículos todos, este montão de versículos todos ao mesmo tempo. 1 hora a meditar nisto todos os dias, você nunca mais vai ter o mesmo. Sua igreja nunca mais será a mesma. Este é o verdadeiro segredo do sucesso do ministério, glória a Deus. Amém. Depois diz o Salmo 103, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Mateus 10, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E deu-lhes poder para expulsar os demónios. E deu-lhes poder para curar toda a enfermidade. E deu-lhes poder para curar todo o mal. E eu começo a meditar nisto e a pensar no domingo. Eu já sei que tenho todo o poder para curar os enfermos. Todo o poder para expulsar todo o mal. Qualquer que seja o mal, a gente vai expulsá-lo no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Pode ser que na segunda-feira a gente leia ainda assim meio ensonados, estamos cansados do domingo. Na terça-feira já estamos mais acordados. Na quarta-feira já estamos ali com força. Na quinta-feira a gente já está assim a pensar no domingo. Quando chega a sábado a gente está ali com uma vontade de dar um pontapé naquele diabo, a pensar: Satanás, amanhã vais apanhar com uma chapadada, um chapadão nessa cara, seu grande sítio mal treinado, chega-te aqui que tu vais ver como é. Amém? Depois, muitas vezes eu pego naquele livro que eu escrevi, de cura divina, e eu leio aquele livro, ou pelo menos os pontos, os tópicos. Você leu o seu próprio livro? Aquele livro foi o Espírito de Deus que me deu, irmão. Aquele livro é o livro que a gente mais vê na nossa igreja, que mais milagres tem feito. Então eu preciso de estar dentro dele também. O outro, a seguir, que eu leio é a oração da fé. Eu acho que se os irmãos lessem mais vezes a oração da fé, você nunca mais seria o mesmo. Amém? Depois a seguir eu leio o versículo sobre o amor. E diz assim: quem de entre vós é sábio e entendido? E eu penso, eu cá sou um craque, sábio e entendido, mas logo vejo que não sou. Porque diz assim: então mostra pelo teu bom trato as tuas obras em mansidão a cumprimentar a Maria Emília e os seus amigos. Eu vejo logo, puxa, ainda tenho que aprender. Se tendes amarga inveja e sentimento facioso, quer dizer, guerras e contendas e rancor no teu coração, não mintas contra a verdade. Esta sabedoria não vem do alto, é terrena, animal e diabólica, porque quando há inveja e espírito facioso, aí há perturbação, toda obra perversa. Eu começo a pensar de todas as vezes que eu sou mal educado. Eu sei que isto é só comigo, nunca acontece com mais ninguém, glória a Deus. Amém? Amém? E logo eu encho meu coração com amor. E tem tanta gente, você já reparou, principalmente os pastores. O pastor precisa de muito mais fé do amor do que qualquer outro irmão. Porque o irmão tem os seus irmãos e a sua família para contender. O pastor tem esse irmão, mais todos os outros, mais a família deles todos. Tem que um campo de treino que nem 20 estádios do Benfica chegavam para este campo de treino. Não é verdade? Não sei se no Brasil também é assim. Também é. Depois eu leio Mateus 7. Não julgueis para que
não sejais julgados, com o juízo que julgares também serás julgado. Eu começo a pensar, puxa, se eu andar a apontar os dedos aos outros e dizer que eles são assim assados, também vão apontar dedos. E logo eu fico a perceber porque é que também me chamaram nomes. Eu sei que ninguém fala assim aqui na nossa... Tião, lá no Brasil ninguém aponta dedos, pois não. Não apontam dedos porque eles falam assim. Depois eu leio ao servo do Senhor, 2 Timóteo 2,24, não convém contender, mas ser manso para com todos. E eu vejo todos com T grande e penso assim, bem convinha que não fosse todos, cá aquele malandro. Ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Oh glória, isto não é para mim, sofredor não é comigo. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se Deus dá arrependimento para conhecer a verdade, tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, etc, etc. Até eu leio estes versículos todos. Depois leio versículos sobre finanças. Eu quero dizer a vocês que eu leio muito versículos sobre finanças. Sabe porquê? Porque se nós não tivermos finanças, onde é que nós podemos ir? Eu às vezes ouço alguns pastores novatos, principalmente de outras igrejas, dizer assim, eu não estudo muito sobre finanças, porque Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o quê? Deus sabe. Pois, Deus sabe. E depois? Se você não encher o seu coração com versículos de prosperidade financeira, você não vai ser próspero financeiramente no seu ministério e você não pode cumprir com o mandamento ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Não pode. Posso ouvir um amém? Então eu pego, por exemplo, em Filipenses 4,19 e medito. O meu Deus suprirá todas as minhas cidades. Não o meu povo, nem a igreja, não são as pessoas, é Deus que supre todas as minhas cidades, de acordo com a sua riqueza em glória. Depois eu vejo Marcos 4,26 dizer, todo o reino de Deus é à semelhança de um homem que lança a semente à terra. E dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica a semente. Eu começo a pensar, o método de eu prosperar é eu semear também. Não é só os irmãos têm que semear, os pastores, as igrejas também têm que viver pelo método de Deus. É assim que eu penso quando estou a meditar. E depois vejo Lucas 6,38 para mim próprio, e vejo Jesus dizer, dai, ser-vos-á dado. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. E eu começo a pensar, quando é que foi a última vez que eu semeei? E vou buscar os meus mapas, onde eu tenho as minhas contas, a ver se eu já semeei o suficiente este mês, se já semeei o suficiente para o mês que vem, e se não semeei o suficiente, vou chamar o meu contabilista, deu ordens para ele semear. Já era assim naquele tempo, não é verdade, Maria Emília? Era ou não era verdade? Ia semear, porquê? Porque eu tenho que viver pela palavra de Deus. Depois eu ia ver Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na tua casa. Pois prova-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não te abrir uma janela dos céus de tamanho tal que dela vai advir a maior abastança para a tua igreja. É o que eu penso para mim. E eu vou ver as minhas contas se eu semeei 10% daquilo que eu estou a receber ou 10% daquilo que eu quero receber. E eu faço a correção. Eu quero receber mais, então vou semear ainda mais. Estão-me a perceber, irmão? É assim que eu vivo. E medito nisto todos os dias. E depois vou meditar em Gálatas 13. Cristo me resgatou de todas as maldições, fazendo-se maldição por mim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentio é todo o povo que não é israelita. Então eu vou ler as bênçãos de Abraão que vem em Deuteronômio 28, que diz... Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, quer dizer, tendo cuidado de praticar a palavra de Deus, então Ele te exaltará sobre todas as nações. Se eu praticar a palavra de Deus, Ele me vai exaltar, não sou eu que me vou exaltar a Ele. E todas as bênçãos virão ter contigo. E eu digo assim, glória a Deus, eu ando atrás de Jesus Cristo e as bênçãos vêm aqui atrás de mim e me agarram, me alcançam. Amém? É assim que eu penso, e é assim que eu faço, é assim que acontece. Depois eu vejo, o Senhor mandará, não diz eu chorarei e pedirei, diz o Senhor mandará, que a bênção esteja contigo.
O Senhor mandará. Diga, o Senhor mandará. O Senhor mandará. Que a bênção esteja comigo, nos meus celeiros. E em tudo não ponho as mãos. E eu leio todo este Deuteronômio 28 todos os dias eu leio isto. Depois leio versículos sobre, por exemplo, a autoridade do crente. Vou a um manual que eu tenho, que é o manual número 3 para pastores, e vou lá ler os versículos, por exemplo, Efésios 6. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, na força do seu poder. Eu logo penso, a força do seu poder é orar em línguas. Está cheio do Espírito Santo. Louvar a Deus. Encher o coração com a palavra de Deus. Estai firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra os demónios. Pois eu vou a Efésios 2 e vejo que eu estou sentado à direita de Deus Pai com Jesus Cristo, ao colo de Jesus Cristo. Muito acima de todos os demónios, muito acima de todos os problemas, muito acima de todos os obstáculos, qualquer circunstância. Eu estou por cima. As circunstâncias têm que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Quanto mais eu medito nisto, mais eu venço os obstáculos. Não importa o país onde eu estiver, não importa a circunstância, eu vou sempre vencer, porque eu estou ao lado de Jesus Cristo, acima de tudo isso. Aleluia! Depois disso, eu penso que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Essa autoridade está investida no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu penso em Filipenses 1, em Filipenses 2, aliás. Good day, sir. Aleluia. Good day. Say hello. Hello. Hallelujah. That's good. Amen. Deve sentar. Esse senhor é meu amigo. Ainda não percebi bem porquê. Ele gosta muito de mim e eu também gosto dele. Eu gosto muito desse homem e eu vou dizer porquê. Porque ele é um homem de Deus há mais anos do que eu sou vivo. Sempre firme em Jesus. Nunca se desviou por caminhos errados. Com a família toda dele a servir a Deus. Os filhos maravilhosos a servir a Deus. E ele hoje trouxe um dos filhos, o filho mais velho, que trabalha na televisão também. Amém? Vamos dar a eles mais uma salva de palmas. Amém? Can I finish my lesson? Praise the Lord. We love you very much. Our people love you very much. Eh? You're most welcome. E depois, irmãos, de eu fazer esta maratona durante 1 hora, eu começo a orar 1 hora por dia. Há uma cassete que está aí à venda, não é? Que diz como orar 1 hora por dia. Até tem um folhetozinho pequenino, que eu penso que até está impresso azul escuro, que diz qual é a ordem de prioridades, como orar 1 hora por dia. Eu gosto de pensar que o orar 1 hora por dia é como quem percorre uma pista de manutenção. Então o primeiro passo é a gente saber que eu tenho que orar todos os dias, no mesmo sítio, à mesma hora, no mesmo sítio, à mesma hora, no mesmo sítio, à mesma hora. Onde é que está o Helder? Oh,
Está a ver? Olha ali para cima, olha ali o Helder. O Helder costumava estar lá empoleirado, lá num prédio. E vi um homem, todos os dias, montanha acima. Jesus, eu te amo, tu és o meu Salvador, o Rei do Rei. E depois tinha um bilhetezinho, pequenino, que eram as minhas cábulas de oração. E ele a olhar, a pensar, coitado daquele homem, coitadinho. Olha, montanha acima, montanha abaixo, a falar sozinho. Não foi assim, Helder? Mas eu estava a fazer isto. Obrigado, Jesus, pela minha... Estava a louvar a Deus. Pela minha salvação, tu morreste por mim na cruz, tu ressuscitaste, tu me fizeste teu filho, e percorria toda esta pista. Depois, e lá estava eu, orava, andando pela montanha acima. Demorava meia hora a subir a montanha, depois meia hora a descer a montanha. Depois, eu acrescentei aqui à minha lista, que não vem nessa lista azul que eu falei há bocadinho, acrescentei como vencer os ressentimentos. Porque volta e não volta, às vezes, sim, de 10 em 10 anos, não é verdade? Alguém me aborrece. Oh, glória! Raramente alguém me aborrece. Raramente quando estou a dormir, não é? Então, como eu tenho que vencer os ressentimentos, eu aprendi com Deus, e ontem compartilhei isso, que eu, para vencer os sentimentos, eu bendigo as pessoas que dizem mal de mim, oro por elas. Então eu pego na lista e vejo assim, aqueles grandíssimos malandros, espera lá que eu vou orar por eles. Oh Pai, eu trago todos estes malandros dentro de ti. Não, essas bênçãos, glória a Deus, enganei-me. Eles são uma bênção, eles são extraordinários, eles são umas pessoas fantásticas. O Senhor abençoa. Abençoa não? Abençoa, pois. O quê? Sim. Estou mudado. E depois, finalmente, eu confesso os meus alvos. Irmãos, ontem à noite, vou terminar com isto. Ontem à noite eu ensinei a oração da fé. Quem é que se lembra disso? Levanta o braço. Basicamente consiste nisto. Tudo o que eu pedir, creio que receba, já é meu. Eu vou a Jesus, vamos supor que Jesus está aqui, e que isto é o que eu quero. Eu quero uma igreja com 200 pessoas ao domingo. Eu sei que é da vontade de Deus. Então vou a Deus e digo, Senhor, eu sei que é da tua vontade ter 200 pessoas aos domingos na minha igreja. Então eu creio que recebo 200 pessoas todos os domingos. Amém. Agora ando pela fé. Começa a caminhada da fé. Creio que já tenho 200 pessoas, mas não vejo 200 pessoas. Creio que já tenho 200 pessoas, mas não vejo nada. Então o que é que eu faço? Louvo a Deus porque já tenho 200 pessoas. E confesso, obrigado Jesus, que já tenho 200 pessoas. Estou a confessar os meus alvos. Depois vou a Jesus e digo, Senhor Jesus, eu sei que é da tua vontade salvar pessoas. Então eu creio que recebo 20 pessoas salvas todos os domingos. Amém. Eu agora já tenho. Eu creio. Agora começa a caminhada da fé. Eu já tenho 20 pessoas todos os domingos. Aleluia. Chego lá no domingo seguinte e salvam-se uma pessoa ou nenhuma. Mas eu continuo a acreditar. Já tenho todos os domingos 20 pessoas salvas. Fé é acreditar que já tenho quando não vejo. Diga fé. É acreditar que já tenho quando não vejo nada. Outra vez, fé é eu acreditar que já tenho, sem ver. Então eu louvo a Deus. Obrigado Jesus que eu já tenho 20 salvações todos os domingos. Aleluia, e sempre fazes acima daquilo que eu penso. Pronto. Depois vou à minha cábula ver. Eu tenho aqui, olha, tenho aqui umas notas. Não lhe vou dizer quais são os meus alvos todos, você não tem nada com isso, mas tenho aqui. Para não me esquecer, tenho aqui as minhas cábulas. Tenho aqui tudo. A ver? Seu malandro. Isto é o vício de voar. Eu já queria voar por aqui.
Aleluia. Depois, eu agradeço a Deus por mais grupos familiares. Senhor, eu creio que já recebi, vamos expor 200 grupos familiares na minha igreja, ou 50 grupos, ou o que é que seja. Amém. Senhor, eu creio que recebo agora estes grupos todos, no nome de Jesus. Amém. Agora já são meus. Obrigado, Jesus, que eu já tenho tantos grupos familiares. Aleluia, Senhor, eles são uma bênção, todos eles crescem, os líderes dão bons frutos, não é amor, são um sucesso, têm salvações, têm milagres nos seus grupos familiares. E oro pelos grupos familiares. Quem é que me está a perceber? Depois vou à minha cábulazinha, vou ficar a esconder aqui do Rui. Depois dos grupos familiares é... Já falei das salvações, não falei? Milagres e maravilhas. Eu sei que é da vontade de Deus haver sinais, milagres e maravilhas. Então digo, Senhor Jesus, obrigado por sinais e maravilhas todos os domingos da minha igreja. E começo a louvar a Deus. O que é que eu estou a fazer? Estou a usar a oração da fé para ganhar pessoas para Jesus Cristo, para trazer milagres para elas, para trazer presenças para as igrejas, mais grupos familiares. E agora a minha fé, eu vou dizer qual é, eu já disse no outro dia, eu agora estou a pôr a minha fé, eu já recebi 150 igrejas novas todos os anos, 100.000 pessoas salvas todos os anos. E não é difícil, porque nós estamos a ganhar 50 a 60 mil pessoas por ano. Então, agora pus o meu alvo para 100 mil. E você vai ver. Assim como aconteceu antigamente, eu pôr a minha fé e ela acontecer, assim será também com este objetivo. E eu pus também aqui nas minhas cábulas que nós estaremos a pregar na rádio, de todas as rádios do mundo, todas as televisões e satélites, e assim já começou a acontecer. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé. Diga, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu ponho a Deus em primeiro lugar e tudo o resto me é acrescentado. Amém. Qual é o hino que você sabe tocar? Sabe? Então vai. Tenha fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé, tenha fé que vence o mundo dentro de mim. Tenha fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé, tenha fé que vence o mundo dentro de mim. Sou filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo o principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Tenho a fé, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Aleluia. Quem é que vai praticar esta palavra de Deus? Diga amém. Quem é que não vai praticar esta palavra? Diga ai de mim. Ninguém. Um intervalo de 15, 20 minutos no máximo, está bem? Até já.